Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é dia 26 de fevereiro de 2023 e hoje é domingo, dia do Senhor, primeiro domingo da Quaresma. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus? Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, nos traz as 3 tentações de Jesus. Essas tentações acontecem logo após o batismo de Jesus, no qual Deus aparece numa nuvem, a sua voz diz que este é o meu Filho amado, que do seu bem-querer. Ali também a figura da pomba é o Espírito Santo. E nós, para entendermos porque Jesus foi tentado, nós precisamos entender que também nós, quando somos batizados, vivemos a pertença de Deus, nós também seremos tentados. E Jesus resiste aos pecados, não porque ele era Deus, mas porque estava fortalecido na palavra de Deus. E as tentações acontecem quando Jesus vai passar 40 dias do deserto. A palavra do Evangelho vai nos dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como podemos entender isso? Por que Jesus precisaria ser tentado pelo demônio? Ele sendo Deus, Jesus é tentado, resiste às tentações, para que nós também possamos ser fortalecidos na fé e na esperança, e também nós possamos vencer as tentações do demônio. Jesus, na oração do Pai Nosso, nós rezamos a Deus para que nós não caiamos nas tentações. Nós tenhamos certeza que quando nós vivemos a graça de viver o Evangelho, de servir a Deus, viver o discipulado, servir a igreja, nós verdadeiramente seremos tentados. E quando rezamos, não é que para nos livrar das tentações, não, mas para que nós não caiamos nas tentações e nas seduções do demônio. Aqui o demônio, depois desses 40 dias de Jesus, 40 dias e 40 noites, que marca também, é o marco
também para a Quaresma, que são 40 dias, em alusão aos 40 anos do povo do Egito, que sai do Egito para a terra de Israel, os 40 dias que Jesus passa no deserto, assim também é o sentido da nossa Quaresma. E quando se passou os 40 dias, Jesus teve fome. E o que é que acontece? Quando Jesus tem a fome, tem o desejo de se alimentar, ali vem a tentação do demônio. Ele vai dizer: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E nós vemos que a cada tentação de Jesus, Jesus vai responder com uma palavra de Deus, a palavra do Antigo Testamento, e dizendo: não só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. O demônio leva Jesus para cima do templo, para a parte mais alta, e diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui que teus anjos virão no teu socorro. Jesus vai dizer: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois o diabo leva Jesus para um monte muito alto e ali mostra todos os reinos do mundo e vai dizer: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Vemos, meus irmãos, de quem é esse mundo. Aqui a palavra de Deus que vai dizer que mostrou o mundo e a sua glória, mostrou todos os reinos do mundo e a glória do demônio. Jesus disse que o seu reino não era aqui. E aqui nós devemos entender que de quem é esse mundo, de quem é que domina esse mundo. É o demônio. É o demônio que domina esse mundo, por isso que devemos estar preparados para as tentações e as seduções do maligno. E aqui o demônio vai oferecer: eu te darei tudo para me ajoelhar diante de mim para me adorar. Ninguém oferece algo que não é seu, e a sedução de Jesus, do demônio a Jesus, é o poder sobre todo esse mundo. Mas Jesus vai dizer: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então, o diabo vai-se embora e os anjos vêm cuidar de Jesus. Portanto, meus irmãos, nesse primeiro domingo da Quaresma, nós devemos tomar consciência que quando vivemos nesse mundo para servir a Deus, nós seremos tentados. Por isso que precisamos estar firmes na fé, na oração e na palavra de Deus, porque somente assim seremos fortalecidos por Deus para poder vencer essa batalha contra o demônio. São Padre Pio de Pietrelcina apanhava todas as noites do demônio, mas ele resistiu. Por 50 anos ele teve os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo em suas mãos, sentiu a dor de Cristo, as dores de Cristo no Calvário, mas ele resistiu fielmente às tentações do maligno com a oração. São Padre Pio rezava mais de 30 rosários por dia. Muitas vezes nós não rezamos nem uma Ave Maria, mas é assim que nós nos fortalecemos para essas batalhas espirituais. O livro do Eclesiástico, no capítulo 2, vai nos dizer que nós devemos estar preparados, pois é pelo fogo que o homem é moldado, assim como o ouro e a prata. E se nos dedicarmos aos serviços do Senhor, devemos estar preparados para as provações. E quando vencemos as tentações do demônio, essas tentações não é glória para nós, mas é glória de Deus, porque por nós somos fracos e pecadores, mas é a graça de Deus que nos assiste e faz com que
instruídos por sua palavra, pela palavra de Deus, pela luz do Espírito Santo, nós dizemos: quero seguir o Senhor, meu Deus. E a recompensa não é nada desse mundo, como o demônio ofereceu para Jesus. O que Deus tem para dar para cada um de nós é algo estupendo, maravilhoso, que nós, na nossa pequena mentalidade, não conseguimos imaginar a felicidade perfeita, viver a eternidade como os anjos contemplando a face gloriosa de Deus. Que nesse período quaresmal nós possamos passar esses 40 dias renunciando às trevas do pecado e às seduções do maligno, pedindo a misericórdia de Deus pelos nossos pecados e que possamos verdadeiramente nos converter e caminhar iluminados pela palavra, pela sabedoria do Evangelho, até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.